É possível ter um faturamento previsível na minha clínica? Sim, é possível, e nesse vídeo de hoje você vai aprender como ter um faturamento previsível, até para você se preparar para os cenários futuros. Bom, meu nome é Fábio Guimarães, sou expert em gestão de clínicas odontológicas e ajudo dentistas a faturar de 100k para cima através de gestão, trabalhando menos. Se você não está inscrito, se inscreve nesse canal aqui, que eu posto constantemente conteúdos que podem ajudar na gestão da sua clínica. Então, Fábio, é possível ter um faturamento previsível na clínica? Sim, claro. A gente vai aprender hoje como é que funciona, de uma forma resumida, um funil de vendas e como é que a gente pode se preparar para que a gente saiba quanto que vai entrar de faturamento na nossa empresa. Até porque você tem um monte de despesas fixas e variáveis que você precisa honrar, e se você não tem uma previsão, se todo mês é um susto, é uma surpresa, isso não está legal. Você precisa arrumar essa casa aí para ter um orçamento e uma previsibilidade do teu faturamento, até para você trabalhar e ir melhorando isso aos poucos. Então, para conhecer isso, primeiro eu quero trabalhar um conceito que é importante, que é o conceito do ticket médio. Fábio, o que é o ticket médio que tanta gente fala? Simples. Ticket médio é o que o paciente gasta em média na sua clínica. Então, tem paciente que gasta 10 mil reais, tem paciente que gasta 500 reais, tem paciente que gasta 5 mil reais, mas quando você pegar todo o faturamento do mês e o número de pacientes que você atendeu, você vai entender qual é o seu ticket médio. Vou colocar um exemplo prático aqui para ficar bem simples o entendimento. Então, vamos lá. Como é que calcula o ticket médio? Faturamento total que você teve no mês, faturamento bruto, tá? Não é nada de líquido, não. É o faturamento, o quanto que entrou de receita, e você vai dividir pelo número de pacientes atendidos. Claro que vai ter, é uma média. Imagina que a sua empresa faturou 150 mil. É um bom faturamento para uma clínica odontológica. E você atendeu 30 pacientes novos, entraram para pagaram 150 mil. Você divide 150 por 30, 5 mil de ticket médio. Fábio, eu não sei meu ticket médio, é simples, faz esse cálculo, começa a entender e começa a acompanhar esse indicador. Ele é muito importante e lógico, a gente vai estar fazendo de tudo, eu ensino o dentista a aumentar e buscar sempre aumentar o seu ticket médio. Isso é importante, a gente tem que estar sempre de foco nisso. Porque se você aumenta o seu ticket médio, você precisa de menos pessoas na clínica para faturar mais. Tá? Então isso é importante acontecer. Tem dentista, né, que acha que a estratégia boa é baixar preço e ficar diminuindo o ticket médio, achando que o volume é que vai dar. Eu vou falar para você uma coisa, eu estou na odontologia há mais de 21 anos. Então, assim, atualmente eu tenho 7 empresas, estou abrindo a 8ª empresa do segmento de odontologia. E vou falar para vocês, eu já passei por isso de pensar, a clínica boa é aquela clínica lotada, recepção cheia e tudo mais. Mas com o tempo você percebe que não é isso. E a maioria das clínicas que está com essa recepção tão lotada aí, com ticket médio muito baixo, tem um grande esforço de atendimento, de vendas, mas no fundo, não são essas clínicas que estão faturando muito alto com a odontologia, tá? Então, só uma dica, eu ensino o dentista justamente a quebrar um pouco esse paradigma de achar que a clínica tem que estar lotada. Não. Se você conseguir trabalhar, aumentar seu ticket médio, você com certeza vai ter muito mais faturamento atendendo menos pacientes. Beleza, calculado então, você tem esse dado indicador, que é o teu ticket médio, nesse caso aqui de 5 mil reais. E aí, agora a gente vai pensar num conceito de funil de vendas, que funciona mais ou menos assim. Você já tem um público, né, que você vai trabalhar as suas mídias online, offline, desde Instagram, Facebook e mais um monte de coisas, tanto, não sei como é que você faz na sua cidade, se é rádio, televisão, enfim, eu tenho uma aula sobre isso, que é só falando das formas de captação, né, de pacientes. Mas enfim, você tem o seu público-alvo, e aí naquele mês você trabalhou o teu marketing, a tua publicidade, e aí quando você conseguiu fazer isso, você recebe o que a gente chama de leads. O que são leads? São potenciais clientes. E aí você recebe esses leads. Só que esses contatos que chegaram para você, esses leads, que depois a sua secretária, a tua CRC vai entrar em contato ativamente ali atrás dos pacientes, esses leads, eles não são pacientes ainda, claro. Você precisa agendá-los, eles precisam ir até a clínica. Então, quando a gente fala, o público, ele é muito grande. Você consegue trabalhar o marketing e trazer o lead. Então, aquele público gigantesco da tua cidade, algumas pessoas vão virar leads. Dessas pessoas, você vai diminuir a quantidade de pessoas que são leads, que você vai entrar em contato, que vão virar agendamento. E desse agendamento, alguns vão virar, de fato, avaliações. E dessas avaliações, alguns vão fechar e vão fazer o tratamento com você. Então, basicamente, um funil funciona dessa forma. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Então, imagina que você conseguiu, através de uma ação de marketing, gerar 100 leads. Ok. Daí, a tua secretária, a CRC, entrou em contato, fez ativamente e tal, e conseguiu agendar
ali 40%, que foi 40 pessoas. Essa é uma média do mercado nacional, tá? Os leads, 40% você consegue fazendo ativamente ali um contato, você consegue agendar. E depois desses 40 agendamentos, nem todo mundo vai comparecer. Geralmente, em média, 40% conseguem comparecer. Então, desses 40, só 16 foram fazer avaliação na sua clínica. E aí, desses 16, nem todo mundo você vai conseguir gerar uma conexão, conseguir ter efetividade e as pessoas vão comprar a ideia da tua clínica de fazer o tratamento com você. Nem todo mundo. Então, desses 16, 30% em média acabam fechando. E aqui, nesse caso, ficou com 5 fechamentos. Beleza? Esse é um funil. Então, começa o público, depois os leads, depois os agendamentos, depois as avaliações e depois quem fechou com você. Vamos para um exemplo prático aqui para ver se fixou. Agora eu vou determinar quanto que eu quero faturar. Nós vamos fazer o reverso para a gente pensar. Eu não quero previsibilidade, não foi isso que eu falei que a gente ia mostrar nesse vídeo? Previsibilidade de faturamento? Sim. Então eu vou desenhar aqui para vocês uma previsibilidade de R$150 mil de faturamento. Bom, você já sabe qual é o seu ticket médio. Naquele exemplo era de R$5 mil. Faz o teu cálculo, veja o teu faturamento, o número de clientes que você atendeu e faz essa conta e vê qual é o seu ticket médio para você chegar nessa previsibilidade. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, o ticket médio é de R$5 mil, 5K. E eu quero ter um faturamento de R$150 mil. Beleza, então agora vamos ver como que eu trabalho isso, né? Então, para eu atingir 150 mil com ticket médio de 5 mil, eu tenho que atender quantas pessoas? 30. Preciso ter 30 pacientes. É praticamente um por dia, né? Pouco mais. Mas assim, eu tenho que atender 30 pacientes, me pagando R$5 mil para atingir 150 mil. Mas Fábio, quer dizer então que eu só vou fechar tratamento de 5 mil? Não! Você vai fechar tratamento de R$100, mas você vai fechar tratamento de 10 mil. Então assim, a média tem que ser 5 mil de faturamento para você atender somente 30 pessoas e bater os 150K. Mas espera lá, para eu ter 30 pessoas aqui fechadas comigo, eu tenho que ter um número de avaliações. E a gente já sabe mais ou menos a média de fechamento, né? Então, se eu colocar aqueles 30%, agora eu estou fazendo o cálculo contrário, né? Se eu colocar 30%, eu preciso então de 100 avaliações para fechar 30. Ah, então tá. Então, já que eu preciso de 100 avaliações, quantos agendamentos eu preciso ter para conseguir essas 100 avaliações? Aí você joga aquele 40% para cima, 250. Ah, entendi. Então quer dizer que para eu ter 30 pacientes fechados, eu tenho que fazer 100 avaliações e para eu ter 100 avaliações, eu tenho que fechar 250 agendamentos? Sim. Mas lembra que para eu fechar 250 agendamentos, eu preciso ter quantos leads? Bota por cento para cima também, você faz o cálculo reverso e aí que mostra que você precisa ter 625 leads para poder chegar em 30 pacientes fechados. Então, isso é uma estatística, isso é uma média do Brasil, tá? Claro que você vai treinar a tua equipe para fechar muito mais, claro que você vai treinar a tua CRC, o teu dentista avaliador, para caprichar na primeira consulta, para ter uma taxa de conversão maior, claro que você vai fazer isso. Mas isso aqui é uma média do mercado, então já te dá uma previsão de quanto você precisa de lead. E os leads variam de cidade para cidade, mas você já tem uma previsibilidade mais ou menos de quanto que custa, quanto que você vai investir em marketing. Fábio, eu estou começando agora, eu estou perdido, eu não sei quanto que eu vou investir em marketing, porque eu ainda não tenho esses cálculos aqui feitos. Geralmente, isso aqui também é uma média, tá? Geralmente o que a gente faz é assim, 10% daquilo que você provisiona faturar, daquilo que você gostaria de faturar, 10% a gente investe pesado em marketing. Então, se eu quero faturar 150 mil, normalmente a gente acaba investindo aí de 12 a 15 mil reais em marketing. E quando eu falo marketing, não é só Instagram não, tá? Tô falando todas as coisas envolvidas no marketing, tá? Desde coisas online, como coisas offline, quanto visitas, quanto tudo. Outdoor, busdoor, rádio, TV, enfim. Qual for a estratégia que for desenhada, você coloca esse valor para lá. Então é importante a gente pensar assim, em resumo, um funil de venda funciona assim. Para eu fechar 30, eu tenho que saber quantas avaliações eu preciso fazer. E aí eu tenho esse número. E depois, para ter essas avaliações, eu preciso saber quantos agendamentos. Eu tenho esse número. E para ter os agendamentos, eu preciso saber quantos leads. Eu tenho esse número. Você percebe que começa a ficar mais previsível, começa a ter mais controle. E claro, é importante você ter o controle disso. Porque quando você tem um controle disso, você começa a entender aonde você vai trabalhar na tua empresa. O que está falhando? O que não está legal? Onde intervir?
Se porventura tem poucos leads chegando e você colocou lá que você queria ter 625 leads, mas está chegando menos, com quem que eu tenho que conversar? Com a agência de marketing. Ou quem está fazendo essa captação? Ou será que a estratégia não tem que mudar porque os leads não estão chegando? Então aí você trabalha com a agência de marketing, a parte de publicidade. Agora, se de repente eu tenho pouca quantidade de agendamentos, os leads estão chegando, mas os agendamentos eu não estou conseguindo. Então, peraí, será que a minha CRC, que a gente chama de CRC, a gente chama de CSC, mas enfim, será que essa minha CRC, ela está conseguindo ter efetividade? Será que ela está treinada para pegar um lead e trabalhar esse lead e fazer com que esse lead venha fazer o agendamento? Será que ela está conseguindo fazer isso? Então aqui, ó, você tem que conversar com ela, tem que dar treinamento, tem que verificar. Lógico, é importante também saber, será que a qualidade desse lead também está boa? Porque às vezes você está dando tiro para tudo quanto é lado, mas você não conseguiu desenhar uma estratégia de marketing, né? Eu até ensino no meu curso isso, você desenhar uma estratégia de marketing, criando nicho, o super nicho, criando a persona, o público-alvo. Então é importante você desenhar isso daí. Agora, se você está recebendo os leads, mas não está conseguindo agendar, vamos treinar essa CRC. Vamos fazer com que ela fique uma máquina de conseguir converter isso. E da mesma forma, se você consegue, ó, pouca quantidade de avaliações, né? Então, por exemplo, o lead chega, ela até agenda, mas as pessoas estão faltando muito. Você tem um agendamento, mas as pessoas estão faltando. Então, também é um trabalho que precisa ser treinado, porque você consegue diminuir o índice de falta de várias estratégias. É importante, ela está usando essa estratégia? Então, treina isso, porque daí você vai melhorar a questão das avaliações e, lógico, se o paciente está vindo na clínica, mas não está convertendo, você conseguiu desenhar o funil, as pessoas estão chegando, o lead chega, aí ele faz o agendamento, ele comparece, mas ele não fecha, aí a tua taxa de conversão está baixa, então você precisa imediatamente trabalhar o quê? O dentista avaliador e a equipe de atendimento, incluindo todas as pessoas que estão dentro da clínica em contato com o paciente. Por que acontece? Se a tua equipe não está treinada para isso, se a tua equipe não tem ferramentas de entrar em empatia com o paciente, entrar em rapport, em conexão, você acaba não convertendo. Porque às vezes você fala, eu sou um dentista maravilhoso, sou muito simpático, atendo bem, aí o paciente vai lá e faz aquela maravilhosa consulta com você, ou com o dentista avaliador, mas de repente ele sai e vai para uma outra sala conversar com alguém, ou com a própria recepcionista, e ele não sentiu essa mesma cultura da empatia dentro da empresa. Então às vezes, a gente até brinca, né, que às vezes o dentista faz algo excepcional e a funcionária quebra completamente aquele ponto excepcional que ele criou. Ele não está no mesmo nível. Então, é importante trabalhar. Quem está fazendo a avaliação? Por que não está convertendo? Qual que é a taxa de conversão? Você precisa saber esse dado. De cada 10 pessoas que entraram na tua empresa para fazer a avaliação, quantos fecham? Porque se for baixa, você tem que entender o porquê que está sendo baixa. Porque você pode até escutar o paciente, você pode até entrar em contato, entender qual o motivo dele não ter fechado e tudo mais, mas é importante dar treinamento para o teu dentista avaliador. Ele tem que ser um especialista em venda, ele tem que ser um especialista em PNL, em rapport, em conexão emocional. O que você não está usando de ferramentas ali, que tem inúmeras, para fazer uma boa primeira avaliação? Então, trabalhar isso, né? E assim como toda equipe, a gente fala que todo mundo na empresa é vendedor, todo mundo que está lá, desde a recepcionista, ao dentista, a pessoa dos serviços gerais, que eu não chamo de serviços gerais, a gente chama de saúde e bem-estar, mas enfim, todo mundo está ali e todo mundo é vendedor. Vendedor, gente, tem aquele estigma que o dentista fala, ai, vendedor, eu não sou vendedor, porque vendedor é uma coisa ruim, negativa. Não, muito pelo contrário. Você está vendendo saúde, você está vendendo amor, você está vendendo solução, transformação. Isso é bom, tá? Então é importante comprar essa ideia de vender assim. Todo mundo aqui tem que vender, tá? Então, se você não está conseguindo converter, significa que essa galera precisa de treinamento e muito treinamento e mais treinamento para poder se conectar com o paciente. Beleza? Fez sentido para você esse vídeo? Se sim, já se inscreva nesse canal aí e compartilha com algum dentista que você acha que pode melhorar essa questão da previsibilidade da sua receita. Valeu!